E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Victor. Podem me chamar de João, de Victor, de João Victor, do que vocês quiserem. Bem sucintamente, este vídeo tratará de quem sou eu e sobre o que trata o canal. Este canal já tem um tempo, pouco mais de 2 anos, quando eu comecei, mas aí eu deixei pra lá. Hoje eu não consigo mais deixar pra lá. E por quê? Porque o mundo tá se acabando, cara. E você sabe disso. Então, quando alguém te pergunta quem é você, o que é que você responde? Ah, eu sou médico, eu sou servidor público, eu sou psicólogo. Não. Isso não é você não, cara. Isso é o que você faz. É a persona profissional que você tem diante da sociedade. E necessário, certo? Necessário. Mas perigoso quando mal utilizado. Mas quando alguém me pergunta, Vitor, quem é você? Eu respondo, eu sou eu. Mas que resposta mais estranha, eu sou eu, é? Eu sou eu. Eu sou eu em Deus, eu sou um indivíduo único. Dentre mais de 7 bilhões de pessoas, ainda é assim que está a quantidade de pessoas no mundo? 7 bilhões, não sei, mas... um indivíduo único. Único. Criado pelo Criador. Assim como você. Assim como você. Sobre o que trata esse canal e sobre o que vai tratar daqui pra frente, visto que hoje tentarei, com a graça de Deus, conseguirei tratar esse canal de modo mais organizado. Porque se você for agora nesse canal atualmente, tu não vai saber, cara, de que ele trata mesmo. Se é de música, se é de filosofia, se é de o que vem na telha e eu falo. E realmente tá assim. Porém, chegou a hora de organizar esse negócio. E que ordem seria essa? Se eu fosse dizer quem sou eu, de maneira mais simplificada, eu sou um católico, eu sou um estudioso da filosofia, não me considero filósofo, não me considero um grande sábio, não me considero, enfim. Mas eu sou apaixonado por um negócio chamado realidade. Real. Que é o próprio Deus, por sinal. Nele vivemos, nos movemos e somos. E ser em Deus é uma delícia, cara. É uma delícia. E por último, mas talvez não menos importante, pelo menos não menos importante do que um estudioso da filosofia e da bagagem cultural ocidental, um acadêmico de psicologia. Ok. Então esse canal, pessoal, ele vai ter uma hierarquia. Para quando alguém entrar nesse canal, não dizer, esse cara fala de Deus, fala de cristianismo, fala de catolicismo e fala de filosofia e depois, então é um canal de 3 coisas. Não, não vai ser um canal de 3 coisas diferentes, não. Vai ser um canal meu, de um indivíduo único, assim como você é, cara, um indivíduo único. Um indivíduo único. E pode ter certeza que aqui
no mínimo, e o mínimo que eu posso oferecer a vocês é autenticidade. Olavo de Carvalho, que Deus o tenha em um bom lugar, peça fundamental no meu desenvolvimento como homem e como pessoa abaixo de Cristo, falava: eu só dou ouvidos a quem fala comigo com o coração na mão, mesmo que ao preço de parecer um maluco. E é isso que eu quero de vocês, cara. Que vocês sejam malucos, mas malucos conscientes. Loucos, mas conscientes. Me tornei louco, assim disse São Paulo Apóstolo, parafraseando ele, certo? Minhas palavras. Me tornei louco, me tornei pequeno, me tornei estulto para pregar aos loucos, aos pequenos e aos estultos. E não espere de mim aqui pregação religiosa no sentido de pregação católica ou protestante, aos moldes do que vocês costumam ver. Indivíduos cheirosinhos, limpinhos, sem mácula, não. Está nesse momento diante dos senhores e das senhoras um grande pecador. Um lixo, talvez. Ou certamente. Mas um lixo comprado pelo sangue da verdade encarnada, do Logos Divino, mais conhecido como Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Então, quem sou eu? É isso. E o canal tratará sobre isso. Eu sou eu. Eu sou eu em Deus. Eu sou eu no real. E o canal terá uma hierarquia. Cristianismo no topo. E filosofia e psicologia. De modo que a última palavra e a última verdade venha da verdade mesma. A saber, Deus. Então eu não me considero um acadêmico de psicologia católico, mas um católico que é acadêmico de psicologia. Eu não me considero um estudioso da filosofia católico, não. Antes, um católico que é estudioso da filosofia, e é isso que vocês vão ter aqui. Aqui vocês vão ouvir verdades, cara. Verdades. E a verdade dói. A verdade machuca. Mas como falava certo pastor meu, porque venho do protestantismo, e hoje voltei à Santa Igreja Católica, Apostólica Romana. E ele dizia: a verdade dói, machuca, mas ela leva o sujeito para a eternidade. Então, como eu disse, o mínimo que eu posso oferecer para vocês aqui, meus amigos, meus irmãos, é o meu coração aqui, na palma da minha mão.
simbolizando o meu total ser para o bem dos senhores e das senhoras. Para não deixar o vídeo muito longo, tentarei falar em poucos minutos o meu testemunho, e não um testemunho de maneira religiosa que vocês já estão cansados de ouvir nos púlpitos das igrejas, não. Mas um testemunho de uma alma individual e não apapagaiada, no sentido de robótica, no sentido de imitativa, não. Eu sou único e você também é. Você também é. Venho do ateísmo. Até mais ou menos os meus 18 anos, entre mais ou menos 15 até os 18 anos, fui ateu, que eu costumo chamar de à toa. Pois eu era um à toa, estúpido, imbecil na minha vida, e fui por muito tempo isso. Quando passei pro agnosticismo, então, acho que ali Deus já estava começando a trabalhar um pouco na vida desse sujeito aqui que vos fala. Pode ter um Deus, pode ter, mas Ele criou e nos largou aqui, e não posso provar que Ele existe ou que Ele não existe, tanto faz, vamos lá, vamos vivendo. Até que aos 22 anos ou 21 anos de idade, hoje eu tenho 34, 21 ou 22, Cristo, o real, a realidade, a força suprema, una com Deus Pai, encontrou esse cearense aqui, cabeça chata, de modo que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para a sua maravilhosa luz. Então, dos 22 anos até mais ou menos os 31 ou 32 anos, permaneci protestante. Certo? E não digo evangélico. Posso falar evangélico. Mas por que digo protestante? Porque evangélico, católico também é. Porque evangélico é aquele que vive do evangélico. Então tem protestante que não é evangélico, mas tem protestante que é evangélico. Assim como também tem católico que é evangélico. E tem católico que não é nada de evangélico. Então, 22 aos 32 mais ou menos, 10 anos mais ou menos, permaneci protestante. 5 anos em dominação, em igreja de denominação neopentecostal. E mais 5 anos numa igreja de denominação presbiteriana independente. E há mais ou menos 2 ou 3 anos retornei ao que eu considero ser a única igreja deixada por Jesus Cristo. Aqui você vai ter verdade. Aqui você vai ter sinceridade. E eu sei que hoje em dia você não tem mais isso na internet. Mas eu creio que o real levantou esse maluco aqui
para fazer alguma baguncinha no mundo e transmitir verdade, paz, luz, mas também sacrifício para a vida de vocês.